Bem-vindo ao nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. Estou novamente aqui com a Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco. Cláudia, em seu último livro, Deus, Homem e Mulher, Energia do Amor na Cura da Inversão Psicogenética. Esse subtítulo bem profundo. Eu tenho dificuldade de falar assim. É complicado o negócio. Mas é nesse livro, Cláudia estava lendo um pedacinho para nós, falando sobre esse livro, sábado passado, sobre esse livro. Eu estava pensando, quando você levantou essa questão, que você fala muito sobre amor e afeto no sentido científico, nesse livro. E talvez, como a gente sabe muito pouco sobre amor, na verdade. E você falou sobre a ligação direta com transcendência e imortalidade. Muito bonito isso. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que chegou, ligada com essa questão do amor e afeto. Pergunta 1052. Depois a gente vai para 1050 e 1051 eu quero pular um pouco, porque esse assunto foi tão empolgante para mim no sábado, quando você estava falando. Eu acho que essa questão do amor, talvez uma coisa mais importante para o ser humano. Sem dúvida. Atualmente, né? Sempre foi. Sempre foi, não só agora. Então, essa pessoa pergunta aqui, a professora não acha que o prazer em ter filhos se transformou em prazeres sexuais? Hoje em dia as pessoas não querem mais ter filhos. O amor virou só interesses materiais, as relações se tornaram momentâneas, sem valor algum. É uma observação bem pertinente, né? Sim, é uma das nuances da vida materialista, invertida que o ser humano escolhe. Então, o que acontece, né, Richard? Amor ficou uma palavra, um vocábulo muito vazio, usado por poetas, por artistas, muitas vezes com sentimento, em filmes, na vida real, mas ele foi se banalizando, né? E muita gente fala que ama ou que quer amor e, na verdade, esse amor tem outras intenções, não é amor mesmo, né? E, afinal, o que é amor? Amor é algo muito difícil de se descrever. Mas, por exemplo, aqui, o que essa senhora está dizendo? Que hoje em dia, e sempre teve essa tendência, só que hoje a humanidade se sentiu liberada, com liberdade para fazer o que ela deseja. Então, a ciência da psicologia moderna, começando com a psicanálise, valorizou muito as vontades da pessoa, os desejos. E mesmo que Freud dissesse, olha, o ser humano, ele vive no princípio do prazer e não no princípio da realidade. E que esse princípio do prazer, de acordo com as nossas percepções, ele estaria diametralmente num caminho oposto à felicidade. Por quê? Porque a felicidade, ela está muito mais ligada à realização do bem. Então, você pode dizer assim, em simples palavras, que amor é, por exemplo, a realização do bem. Quando você coloca fazer o bem acima da sua vontade, você está tendo um ato de amor. Só que esse ato de amor, ele é muito poderoso, porque ele tem uma energética vinda diretamente do Criador, que é amor puro, amor infinito. Então, aí nessa ressonância com o ser divino, e quando você decide colocar o bem acima da sua vontade invertida, então você se sente realizado. Por quê? Porque aí a sua vida está de acordo com a sua essência. Então, eu até aí podemos responder alguns outros aqui que perguntaram sobre sentimento e afeto, né? Mas o que a gente nota é que
A sociedade, ela sempre pensa, eu quero amor para mim. Vamos ver, aqui tem uma pergunta. 1951, ninguém nessa vida tem obrigações de fazer ninguém feliz. Isso, essa é a ideia. Isso mesmo. Se você quer tratar alguém bem para que ele te retribua e faça você feliz, já não é amor. Sinto muito. É egoísmo. Então, o que acontece? Se nós pensarmos, eu vou fazer o bem e vou fazer o outro feliz, fazer o possível para fazer o outro feliz, este ato de amor, este ato puro, ele gera em você uma concordância com a sua essência. E isso é muito satisfatório. Isso é praticamente o motivo da verdadeira felicidade. É você se sentir útil, você se sentir necessário, bom e verdadeiro para alguém e contribuir para a felicidade daquele alguém ou da sociedade, enfim. Você ser bom. Ser bom é você estar de acordo com a sua essência. Então, se eu faço tudo para você ser feliz, você, e os outros também fizerem a mesma coisa, qual é o resultado? Todo mundo vai ser feliz. Se eu olho para o outro e eu quero que o outro me faça feliz, então eu não vou ser feliz, o outro não vai ser feliz e ninguém vai ser feliz. Então o que isso é? Inversão. É uma maneira de ver invertida. Exatamente. Então, se um casal, por exemplo, se o homem está preocupado em fazer o bem para a família, ele vai se sentir feliz. Mesmo que a mulher e os filhos não reconheçam tanto, ele está de acordo com o interior dele. Ele se sente um homem realizado. Se a mulher se dedica a fazer o marido feliz, então ela deveria se sentir bem com isso e se sentir realizada. E aí os dois vão estar bem. É simples a charada, mas ninguém gosta de seguir isso porque nós somos invertidos. Eu me estou lembrando um filme agora, Dr. Claudia, com dois irmãos gêmeos, né? Eles estavam no momento do perigo dentro desse filme. Eles estavam falando sobre o passado, né? Eles tinham medo de morrer, etc, etc. E um disse que, eu me lembro o amor que você tem para essa mulher na escola. Diz, nossa, eu tenho tanto amor dela. Né? Ele disse, mas uma vez você estava falando com ela, e quando você virou as costas e voltou para a escola, ela estava rindo contra você. Né? Ele disse, o irmão disse, você não percebeu? Ele disse, eu percebi. Mas como você aguentou? Ele disse, porque esse amor eu tinha foi meu amor. Ela não tem direito de tirar meu amor de mim. Se ela quer voltar com esse amor, é problema dela. Mas esse amor foi um filme tão bonito. Mas isso é absolutamente correto. Muito bonito isso. Porque não é? O gostoso do amor é o sentimento que a pessoa tem quando ele sente amor. Sim. Isso é que faz a pessoa ser feliz. Se ela é capaz de amar alguém, se ela é capaz de sentir amor. Então, essa capacidade, essa aceitação é que faz a pessoa feliz. Exatamente, e independe do outro. Então nós estamos levantando aqui, Richard, uma coisa que muita gente fica louca da vida, não aceita, fica furioso, mas o que eu vou fazer? Essa é a lei da vida. Deus fez as coisas assim. Eu acho que profundamente por dentro a gente sabe disso. A gente sabe, de alguma maneira, que essa coisa do amor é muito mais ligada aqui e dentro do que coisa fora, né? Porque, na verdade, está impossível de deixar outra pessoa feliz. Você nota, Richard, que as pessoas acham que quando elas amam, elas se tornam vulneráveis. Hoje eu estava atendendo uma cliente dos Estados Unidos e ela falou claramente que na vida dela ela sempre se manteve forte com a anger, com raiva, e que sempre, enquanto ela precisava ter alguma coisa para sentir raiva, para se sentir forte. E que quando ela perdeu os motivos para ficar brigando e se sentindo com raiva, ela se viu, de repente, vulnerável. E aí ela sentiu que ela se apaixonou por uma pessoa e essa pessoa não correspondeu, então ela ficou miserable, ficou se sentindo miserável. Então, veja que inversão. Então, ela não notava que
a raiva que ela nutria era o que deixava ela frágil, que deixava vulnerável. E por não nutrir sentimentos de amor dentro dela, isso que você acabou de exemplificar, ela se tornou muito fraca. Então, dependente do amor dos outros, que chato isso. Você depender que alguém te ame para você ser feliz. Você tem que ser feliz se você ama alguém. Se você aceita esse sentimento, aí sim você vai ser forte e feliz. É uma coisa tão, vamos dizer, diferente do que o mundo pensa, que dá tipo do tilt, né, que a gente fala das máquinas, né, tem coisa que não está batendo, mas profundamente, acho que tem tanto sabedoria disso, porque assim, a gente está dependente da reação do outro para a gente frito. vai ser muito fraco. Tá frito. Olha, tem uma pergunta aqui que está relacionada a isso, Dr. Cláudia. 1957, Dr. Cláudia, estive casada por 32 anos e minha esposa me deixou. Eu a amo por completo. Só para saber, nunca sofri por nenhuma rejeição da minha vida. E nunca engoli um sapo sequer. Ou não trocaria o meu amor por todo o dinheiro na terra. Acho que para mim não existe cura. Estou certa? Então, aí o senhor está dando um exemplo disso que nós estamos falando. Exatamente. Né? Que se a pessoa se sente dependente do outro para poder viver e até ter amor, então é triste, é muito arriscado. É muito arriscado. E aqui no caso, eu até me atreveria a ir um pouquinho mais à frente, fazer algumas perguntas que ele não vai me responder, não agora, mas parece que ele não percebeu bem que ele não confia na capacidade dele, inclusive de realizar na vida. O homem, ele tem como, vamos dizer, coluna dorsal da energética do homem é a realização no mundo, na sociedade. E muitas vezes protege a família, claro, mas é a realização do homem no mundo que se torna algo de extrema importância. E a mulher seria, vamos dizer, o ideal, que ela desse apoio a isso e que ele pudesse se realizar. Mas, então, eu fico aqui com uma certa dúvida. Como é que você está na sua realização pessoal? No que você faz na vida, no seu trabalho, na sua profissão? Pode ser até que você ganhe bem, que você tenha uma boa receita, mas eu acho que aí tem algum probleminha que está escondido atrás desta problemática afetiva com a esposa. Dedicação ele tem para ela, né? Uma dependência que ele tem da mulher. Provavelmente ele teve uma figura materna muito forte. Ele talvez não tenha desenvolvido bem a identificação com o pai, se o pai era um homem trabalhador ou não, isso tudo precisa ser visto. E me parece que aqui a fragilidade dele e essa dependência da mulher, então faz com que ele profissionalmente não se realize como ele deveria e poderia. E isso iria dar mais segurança para ele, né? Mas como eu não tenho esses dados, você nota que não existe uma resposta assim padrão, não, né? Não, obviamente não. Tá. Ele dedicou tentar viver totalmente através dela, ao invés dependente ao invés do trabalho dele, a realização dele, né? Isso, porque é o ato puro que nos faz realizar, né? A nossa essência é o ato puro. Talvez também, Cláudia, então, esse procura para sexo pode ser a mesma coisa, a pessoa tentando de cumprir ou de satisfazer alguma coisa sexualmente que ele não tem por realização na vida, né? Sim,
conquista, na conquista das mulheres ou dos homens. O Dr. Kepp fala que a maior inversão do ser humano foi essa troca da matéria pela energia e vice-versa, e o corpo e a alma. Porque nós supervalorizamos a matéria, o corpo, e desvalorizamos a força da alma. Então, o bem-estar psíquico não vem de tudo que o nosso corpo é e faz e pode viver, mas o nosso corpo depende da nossa alma, inclusive a vida sexual. Para você ter uma vida sexual, afetiva, satisfatória, ela tem que ser regida pela alma. Tem que ser orientada e regida pela alma. E o que é a alma, né? Nesse caso, é a vibração afetiva, é o amor, o afeto, o bem, a beleza e até a espiritualidade. Então, a vida sexual deveria ter muito de espiritualidade nela. Assim como no Cântico dos Cânticos, que está na Bíblia, no Antigo Testamento, do Salomão, né? Lá eles descrevem o relacionamento de um casal que se ama e que é espiritualizado. Então, a qualidade afetiva sexual é muito maior do que um casal que não tem a espiritualidade e que viva o sexo num sentido mais fisiológico, ou carnal, ou prazeroso. Então, essa ideia de que naquela fala é um romance, né, entre um homem e uma mulher, essa ideia de que a mulher simbolizaria a igreja, isso já vem, a meu ver, de uma censura que os religiosos fizeram à vida afetiva amorosa. Que, aliás, é um problema que a gente nota nas instituições religiosas. Uma forte censura à vida amorosa, achando, primeiro, muitos acham que o pecado original é sexual, e não tem nada a ver com isso. O pecado original é inveja, é a teomania, é a arrogância, a soberba. Então, o problema sexual é em decorrência da falta de espiritualidade. Se a pessoa é muito espiritualizada, ela vai ter o sexo muito mais satisfatório. E viagens mais satisfatórias e todos os prazeres, vamos dizer, vai ser mais prazeroso em si. Tudo. Eu não sei mais para que eu comecei a falar isso. Você se lembra? Sobre a inversão, né? A inversão da gente não aquilatar o poder da alma. O poder, gente, o poder da nossa alma, nós não fazemos ideia. A gente vê a alma o quê? Uma coisinha, na hora que está lá rezando, uma oraçãozinha, vai à missa e olhe lá, entende? Mas a alma é a energia mais vibrante do ser humano, mais poderosa, mais forte, a tal ponto, Richard, que quando Cristo falava que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para aquele monte, saia daqui, vai para ali, e faríamos coisas até maiores do que ele. Então, como que pensa que ele falou isso mentindo? Ele falou da pessoa que tem confiança na alma, que tem fé no poder invisível da alma, da espiritualidade, dos anjos, de Deus, desse mundo riquíssimo do qual nós fazemos parte. Então, a alma não é um assunto exclusivo das igrejas. A alma é da nossa vida. A alma é do nosso dia a dia, é da nossa medicina, é da nossa pedagogia, da nossa educação, da nossa geopolítica, da nossa agronomia. A alma está envolvida com tudo isso. A alma é o que governa a física. Entende? Então, nós estamos vivendo uma sociedade completamente ao inverso. Vivendo o que é pequenininho, muito reduzido, fraquinho, que é a matéria, fugaz, entrópico, que acaba logo. E trocando por um poder incrível.
Então, eu acho que a gente é muito burrinho. A gente é muito burrinho. Vem aqui o Filho de Deus para ensinar e os arrogantes, né? Invejosos que nós somos. Isso é muito bom, mas o que conta mesmo é, né? O que conta é o que... Olha, eu me lembro uma ocasião, eu estava lá dando uma conferência lá na cidade de Cambuquira. E falando para eles sobre problemas psicológicos, problemas até de inveja, de arrogância, e o que a pessoa pode fazer na vida quando ela percebe, né? Isso, que ela pode florescer. Então, uma pessoa que estava lá na plateia disse assim: olha, você vem aqui falar essas coisas para nós, mas o que eu quero mesmo é feijão na mesa. Então eu pensei, por isso que essa pessoa não tem nada na vida. Mas não sei o que eu falar depois disso. É tão profundo o que a Dr. Cláudia estava falando. Então, você tem uma pergunta aqui que pode responder isso que você estava falando? A pergunta 1054. Mas não podemos nos livrar da inveja? Mas você está falando sobre inveja, né? A gente pode melhorar muito a nossa inveja. Porque a inveja, ela é não ver. É uma atitude constante, assim. É uma percepção ao contrário das coisas. É não ver o bem, é não ver a beleza, não ver a bondade. E nisso, a gente é cego para tudo que é aquilo que pode nos beneficiar. O que realmente pode nos fazer bem. A humanidade desenvolveu uma ideia que o bem é tão careta, tão xarope, tão fora da realidade, que é uma coisinha assim para os religiosos falarem, já tá demodê, tá fora de moda, e não percebe que isso é vida, é base, é concreto, isso é que é concreto. Então, se a pessoa começa a descobrir que ela tá na inveja, que ela está cercada de pessoas que têm qualidades muito interessantes, que podem ensinar e favorecer uma porção de coisas na vida dela se ela não bancar a besta, como se fala. Ela começa a ser mais grata. Então, o que acontece com a gratidão? Ela começa a usufruir. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um copo d'água. Se eu olho para esse copo d'água e eu penso que esse copo d'água vai me fazer mal, ou não tem importância eu beber água, ou para que água? Então, eu vou deixar de usufruir de todo o bem que essa água vai me trazer, né? E assim é com tudo na vida, com seres humanos, com sabedoria, com ensinamento e principalmente com o ser divino, com seres angelicais, com os anjos. Tem um monte de gente que nem lembra que tem anjo da guarda, por exemplo. E não é uma coisinha de catecismo de criança. Anjos da guarda, os anjos existem. Eles são seres espirituais inteligentíssimos, super evoluídos, que querem fazer amizade conosco e a gente, por inveja, se fecha. Entende? E não se beneficia. Então, a inveja, vale a pena a gente ver. Porque cada vez que a gente vê um pouco mais da inveja, a gente se enriquece um pouquinho mais. A gente fica um pouquinho mais feliz. A gente usufrui um pouco melhor do bem que me deram de graça e que eu não quero admitir, não quero ser grata. Mas eu ganhei aquele bem de graça, eu estou ganhando de graça, não fiz nada para merecer. Então... Tirando um pouco essas camadas que existem entre nós e a realidade, né? Diminuindo um pouco. Inveja criar uma grande diminuindo a alienação, né? É. Alienação. Quanto mais alienado, mais invejoso. Isso. Então, a gente não está aproveitando até a vida que a gente Lembra, de Richard, tem um ditado, pelo menos no Brasil, que fala: eu era feliz e não sabia. Daí, depois que perdeu, é que dá valor. Isso é o exemplo da inveja. Olha, Dr. Cláudia, eu posso dizer que eu tenho muita experiência disso. Provavelmente todo mundo escutado tem também. Sim. Você olha na coisa no passado e diz: eu não vivi esse período tanto na minha vida. Eu estava passando por essa coisa, mas não me lembro, não tenho contato. Essa é uma coisa esse veio, né? Que a inveja trouxe, a gente não alcança a realidade da vida.
Não alcança as cores, as texturas da vida, coisas mais profundas. Não consegue por causa da inveja. Exatamente. Uau. Ok. 1059. Quando fala da alma do bebê, você se refere... Esse foi o vídeo que você fez sobre o bebê já nasceu com patologia. Então faz o 158 também. Ok. 1058. Eu nasci com síndrome de Jacob, é autismo. Então, o que aconteceria, no meu caso, em 1059, quando fala da alma do bebê, você se refere ao espírito que teve outra vida numa encarnação passada. Essa é uma questão bem do Brasil. Vamos aos poucos. Então ele pergunta, ele já nasceu com esse problema físico, como é que fica no caso dele? Tem aqui dois aspectos. A alma, que é energética, como eu acabei de falar aqui, ela tem um poder muito maior do que o corpo. Então, o físico, se ele teve problemas hereditários, genéticos, ambientais, então, o que a gente pode notar? Que o corpinho doente, ele é uma casquinha de uma alma riquíssima. Uma alma riquíssima. E a felicidade mesmo dele depende da alma dele, muito mais do que do corpo, de qualquer pessoa. A pessoa pode ter um corpo maravilhoso, ser um atleta ou ser uma Miss Maravilha, e a felicidade não tem nada a ver com isso, hein? A felicidade nossa tem a ver com a virtude, com o ato puro. Então, a sua alma sendo perfeita, o seu poder permanece de forma incrível, né? Você pode fazer muita coisa. E uma hora que esse corpinho for deixado de lado, essa casquinha, a sua alma, então, vai estar livre de restrições físicas. E num dia, na ressurreição, então nós vamos ser reenergizados por Deus e vamos, então, ter um corpo como a gente merece, ou seja, de acordo com a nossa alma, o estado da nossa alma. E também o RNA, ele pode atuar na correção de muitos desses problemas. O mensageiro, RNA mensageiro. Então ele pode, através de uma boa atitude, de um bom conhecimento, uma boa consciência, corrigir muitos problemas genéticos. Isso acontece pela força, inclusive, do espírito. Pela força do espírito, acaba até corrigindo alguns problemas genéticos. Mesmo de nascimento, né? Por exemplo, o autismo, né? Pode ser, em grande parte, melhorado isso. Com a força do espírito. Positiva, né? Essa questão do encarnação. Da encarnação. Então, existe aí uma controvérsia, né, entre os reencarnacionistas e os que acreditam na ressurreição. Os reencarnacionistas acham que a pessoa é só um espírito e ela passa várias vidas e vários corpos. Como se, por exemplo, a alma não tivesse nada a ver com a identidade física dela aqui, né? Fosse desligada. E os que acreditam em ressurreição, eles vêm da seguinte forma: e na física, na energética, no estudo da genética, do DNA, a gente nota o seguinte, que cada ser humano, ele é único. Ele tem e por isso que a gente diz, tem um DNA exclusivo. E esse DNA que a pessoa tem, as características dela, como as impressões digitais, que são únicas, é uma união inseparável do corpo e da alma nesse DNA. A separação é provisória depois da morte, mas desde o nascimento, aquele DNA da pessoa, ele é totalmente vinculado, é uma ressonância. Corpo e alma são um só. Então, seria impossível, e será impossível, com essa compreensão científica,
que uma alma possa variar em vários tipos de DNA físicos, entende? Isso não pode acontecer. É uma identidade que a pessoa tem, e essa identidade ela leva pela eternidade. Agora, o que pode ocorrer é que uma pessoa sofra influências e ela revive sensações de outros seres espirituais que já estiveram aqui, por exemplo, ou de outro tipo de seres espirituais, que numa ressonância, numa sintonia profunda com aquela pessoa, ela vivencia as experiências daquele espírito, de um antepassado, de uma pessoa que já viveu, ela vivencia, ela vibra dentro dela aquele espírito. Então seria mais um tipo de uma ressonância, de um acoplamento, empatia, é uma profunda comunhão entre um espírito e outro, de boa ou ruim, e que a pessoa sente como se ela fosse a outra pessoa. Mas não é. Cada um é um. Pela própria ciência, a gente percebe que é assim. Poxa vida. Essa é uma coisa tão profunda. Aqui no Brasil tem muito essa questão, né, da reencarnação, etc. Mas essa questão você falou sobre ressurreição, vamos dizer, uma recuperação da nossa coisa física no futuro. É muito mais certo, eu acho. Faz muito mais sentido. Sim. Muito mais bíblica também, né? E não foi Cristo é mais ciência, né? É mais ciência. Well, let's volta para o primeiro, Cláudia. A gente eu pulei o primeiro para entrar nessas outras questões, mas 1050 é muito interessante. A minha sogra fez 103 anos hoje. Eu tenho uma tia que tem 104, né? É muito interessante. É certo que foi uma mulher à frente do seu tempo. A independência, voluntariedade, vaidade e até orgulho mesmo foram suas marcas. Neste fim de vida, o glaucoma a cegou, mesmo do alto de seus 99 anos. Ter sido contemplada com um transplante que não teve sucesso. Fico me perguntando por que uma pessoa tem que viver tanto em situação de total dependência e submetendo-se a tudo a que renegava. Qual o propósito? Bom, é profundo isso, né? Essa questão de viver tanto tempo, né? Os antepassados viviam 700, 800 anos, mas em outras circunstâncias. Eles eram mais próximos à realidade, menos tecnologia, menos desenvolvimento invertido, então estavam mais próximos à natureza, né? E essa questão de desejar viver muito, ela faz parte da natureza humana. Porém, existem pessoas que se agarram à vida material aqui na Terra como se fosse a única vida. E então isso atrapalha. Às vezes ela consegue se manter, consegue ter atividade física prolongada, e a medicina hoje em dia prolonga artificialmente a vida das pessoas. Você sabe que tem pessoas congelando seu material genético para tentar fazer clones de si mesmo, né? Que coisa terrível, já pensou? Uma situação terrível de prisão. Então, a gente nota que a medicina, por ser muito materialista, ela valoriza mais o corpo do que o espírito, do que a alma da pessoa, e não faz a medicina da alma. Então, eu acho que algumas pessoas passaram menos tempo aqui, viveram menos anos e tiveram vidas incríveis, em felicidade. Outros tiveram a sua vida prolongada e à custa de muito sofrimento. Para o quê? Se a pessoa é muito agarrada à matéria, ela não vai querer sair daqui, né?
Agora, se ela vê na alma dela algo muito, muito até mais satisfatório, então quando chegar a hora dela, ela aceita. E deixar, porque esse mundo não tem muito a ver mais com a realidade humana, né? A realidade humana está longe dessa sociedade como ela é. Então a gente tem que tentar, enquanto está aqui, fazer o que pode para poder realizar alguma coisa de bom. Eu me lembro que o Dr. Kepp sempre falava nas conferências, olha, se vocês ainda são moços, procurem fazer o bem, alguma coisa de valor, logo. E às vezes ele dizia, antes dos 40, antes dos 50, antes dos 40. Porque depois, se um dia você chegar a um ponto que você se sinta já pronto, agora já aproveitei a vida, agora eu vou fazer o bem, aí ela não consegue mais. Porque já vai ter tantas restrições, inclusive físicas, que ela não vai mais conseguir fazer o bem. Então nós temos que correr para fazer o bem, viu? Eu me lembro durante uma análise em grupo, Dr. Kepp perguntou para uma pessoa, mas por que você não trabalha? E ela disse, eu estou muito doente. Dr. Kepp disse, vai trabalhar, você vai sentir melhor. Vai fazer o bem. Esse é um propósito grande, né? Então aqui naquele que nós respondemos anteriormente, né? Que ninguém nessa vida tem obrigação de fazer ninguém feliz, ele está perguntando, então, ninguém pode culpar ninguém por ser infeliz. Ninguém pode culpar ninguém por ser infeliz. Porque se estamos infelizes é porque nós não estamos desejando fazer os outros felizes. Porque o desejar fazer o outro feliz é que nos faz felizes. Essa não é uma causa de divórcio de muitas pessoas, não? Muito, muito, muito. Então, isso. Ok. 160, se está voltando a essa questão do amor, a pessoa diz, mas o que fazer com amores fortíssimos que surjam aos 10 anos de idade? Que bonito! Não é? Que lindo! Então é o primeiro amor da vida. Geral, é tão bonito esse sentimento. Precisa respeitar. Se, por exemplo, um filho, uma filha, um amigo se apaixona, esse amor puro, lírico, e é muito autêntico, viu? É muito real, é preciso respeito por esses sentimentos que uma criança já tem. Isso é sinal que a pessoa é viva, ela é saudável, ela é normal e ela é espiritualizada. Então... honesto, não? É uma coisa honesta, coisa Agora, pura. precisa ponderar, porque hoje em dia a pessoa já começa a fazer essa confusão por influências sociais, começa a fazer confusão com sexo, começa a misturar com sexo, achar que tem que ter sexo. O sexo muitas vezes estraga a beleza de um relacionamento. Nem sempre o sexo é algo construtivo para um relacionamento. Nem sempre. Parece absurdo falar isso, mas o sexo, na maioria das vezes, aliás, acaba prejudicando o relacionamento de duas pessoas que se amam. E muitos jovens atualmente estão usando esses aplicativos, etc., para pornografia, para coisas mais... Judiação. Coisa... Porque a vibração desce, né? A pessoa fica densa. E aí começa, inclusive, a deixar de lado tudo aquilo que é bom para ela, estudar, realizar, trabalhar, ser alegre, ter amigos, ter uma missão na vida, ter espiritualidade. Então, se você quer saber se uma criança de 10 anos está tendo uma paixão verdadeira, né? Ou uma amizade assim bacana, ela vai ser impulsionada a estudar melhor, a se sentir mais feliz. E acontece, viu? Isso é bonito. Você está levantando o nosso espírito hoje, Dr. Cláudia. Mas, 161. Mas então, tem que esquecer a realidade? Por exemplo, seu marido trai... Cláudia, eu estou já reagindo com isso. Não ajuda em casa, a mulher tem que só aceitar ou ver o lado bom dele?
A senhora fala muito sobre o mal da mulher, mulheres no divã, mas é o lado contrário, para entender melhor. Esse assunto Oh, meu é Deus. uma caixa Você de toca. Pandora, toca na ferida. Primeiro, vamos fazer uma pergunta. Por que você casou com ele? O que tinha nele que você se apaixonou? Certamente você achava que ele iria fazer tudo o que você quer para você se sentir bem e feliz. E você pensou a mesma coisa, que você iria fazer tudo para ele ser feliz? Primeiro. Segundo, se você se casou com ele, ele tem alguma qualidade que levou você a se casar. Ou então, existe aí uma falha de percepção ou uma afinidade que não é muito louvável. Uma mulher que se apaixona por um traste, um inútil, ela não tem a psique dela também muito equilibrada. Então, ela tem gostos na vida semelhantes ao que ele tem. Né? Eu não sei se eu estou me fazendo clara. Então, precisa ver o que te atraiu no seu marido. Se ele tinha essas qualidades antes, vamos supor, por que hoje você valoriza menos as qualidades dele do que no passado, né? Se ele teve um problema ou outro de traição e não está ajudando na casa, o que será que seria a sua parte nesse contexto? Será que a sua conduta com ele teria ajudado a que ele tivesse essa conduta, se afastasse de você? Se afastasse do ambiente doméstico, se afastasse dessa proximidade? Será que você poderia ter ficado muito ranheta, muito chatinha, cobrando tudo do seu marido e mudado muito a sua conduta do que quando você era namorada e noiva? Então ele casou com uma mulher e agora ele tem outra? Então são várias circunstâncias. Eu não tenho resposta pronta, mas o que eu faço? Eu procuro tratar da patologia feminina porque isso não é tratado em lugar nenhum. Patologia masculina todo mundo fala. Sempre falou. A patologia feminina não. E a nossa patologia, quando ela é escondida, ela nos coloca em situações muito negativas e muito delicadas. Tanto, por exemplo, escolhendo um mau parceiro para se casar. Vem da nossa patologia essa escolha, não é do homem. Ele está lá na vida dele, ele é o que ele é. Mas por que nós aceitamos, então, nos casar com uma pessoa assim, delinquente? Vamos dizer, eu não sei se o seu marido é delinquente. Será que ele é delinquente? Ou será que a outra possibilidade que se encontra aqui, né? Que ela possa ter feito coisas sem ela perceber que ela afastou o marido dela. Sim. Então, a patologia feminina é algo que ninguém estuda. Ninguém estudava. Começamos a estudar, acho que eu comecei a lançar mais essa questão em 1980. E de lá para cá é que algumas pessoas estão se encorajando de tocar nesse assunto, porque a mulher era como um tabu intocável. Então, era a mãe. O próprio marido geralmente não gosta de falar nada da esposa. É muito raro o homem falar mal da mulher dele. Mas a mulher sempre fala mal do marido. Então, por que eu faço isso? Para defender a mulher da própria patologia dela. Para defender a mulher daquilo que ela tem de negativo, não percebe e que estraga a vida dela. Então, eu sou a favor das mulheres fazendo isso. Então, o melhor amigo não é aquele que diz a verdade para ajudar o seu amigo? Então, eu estou sendo amiga das mulheres. Para poder, então, ver, olha, vamos ver aqui como é que está a sua parte aí na história, né? Vamos analisar isso melhor, porque de repente você está estragando a sua vida e você não está percebendo. E eu vou ser amiga da onça se eu não te alertar para isso. Então, não tem, cada caso é um caso. Acho que esse comentário vem muito dessa inversão, que falando a verdade você está atacando. Mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, não? Dr. Kippy escreveu esse livro
criticando ou tentando de conscientizar os Estados Unidos sobre as decadências, os problemas, e os americanos não gostaram. Não gostaram. Estamos na hora, né? Então, nosso programa para hoje. Então, até a próxima vez. Até mais. Tchau, tchau.